Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Que a paz de Deus esteja dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar mais uma vez aqui, podendo conversar com todos vocês sobre os ensinamentos de Jesus. O meu nome é Silvio Bueno da Silva. Como eu acabei de falar, é um grande prazer estar aqui para dividir um pouquinho os ensinamentos de Jesus. Um momento, sempre um momento é oportuno, sempre, para estarmos falando de Jesus, dos seus ensinamentos. E principalmente agora, no pleno século XXI, onde nós estamos passando por uma coisa que nós, com certeza a maioria de nós nunca passamos por isso, que é essa pandemia, e as coisas mudaram e muito em nossas vidas, Todos nós já estamos a par do que está acontecendo. Então isso também nos traz algumas aflições. Então o capítulo de hoje, que eu trago para que nós possamos conversar um pouquinho, é um capítulo maravilhoso que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Então nós vamos lembrar que Jesus, quando ele fala essas palavras de início aqui, que está em Mateus, ele fala para um povo oprimido pela lei mosaica, onde o povo vivia a miséria, a miséria extrema. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tinha nada, e o pouco que tinha era tirado. Tudo se pagava, qualquer coisa era motivo para ser apedrejado. Não podia se fazer praticamente quase nada ali, debaixo da lei mesmo, ali com aquele ensinamento de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. Aí Jesus chega, e profere aquelas palavras maravilhosas para o povo da época. Então gostaria de ler aqui um pedacinho do capítulo para nós dividir um pouquinho esse conceito de Jesus, que falou há 2000 anos atrás e que é para os dias de hoje também, e será assim até o final dos tempos, como ele mesmo disse. Nada passará enquanto não se cumprir toda a lei. Toda a lei. Então aqui eu vou ler, vou pedir licença para ler, tá bom? O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, essas palavras de Jesus. Então quando Jesus, é muito importante que a gente possa entender como era que vivia o povo da época, Então quando Jesus fala do jugo, o povo ali, nós poderíamos até procurar entender assim, o julgamento de Jesus, Jesus não julgava, pelo contrário, Jesus nunca julgava. A palavra de Jesus era sempre de amor, sempre de paz, de humildade, de agregar, sem preconceito, Então nós não vamos encontrar isso no Novo Testamento em nada de Jesus. Então quando ele fala o jugo leve, ele está falando, e os judeus entendiam do que ele queria dizer, porque o jugo, era uma palavra menos usada hoje, que era uma peça de madeira atrelada ao carro de boi, para o boi carregar aquele peso. E o fardo, que meu fardo é leve, ele está se referindo a uma coisa grande, como um fardo de feijão, um fardo de arroz e etc. Então Jesus usa a linguagem da época para que o povo possa entender do que ele está dizendo. Por isso que ele fala,
muitas coisas em parábolas, né? Para que o povo tenha esse entendimento do que ele está querendo dizer, né? E para nós, nos dias de hoje, que também não era diferente para eles, mas hoje, como nós somos muito apegados ao corpo físico, né? Então nós sofremos com as mazelas, com as doenças que o corpo físico aí pode vir sofrer. Então nós passamos um sofrimento grande quando o corpo está sofrendo, né? E aí a gente esquece que nós temos uma vida abundante, né? O espírito não morre. Então Jesus vai falar sobre isso. Entes queridos, né? Perca de entes queridos. Poxa, claro que é difícil a gente ter que despedir de um ente querido que faz a viagem primeiro do que nós, que vá para a verdadeira vida, que é a pátria espiritual, né? Então quando Jesus ele fala, vinde a mim todos vós, né? Todos esses, a gente pode colocar tudo num pacote só, todas as nossas aflições e colocarmos, né, na mão de Jesus. Mas ele coloca uma condição para nós, para que essa lei possa ser mais branda e mais suave em nossa caminhada. Entender todas essas coisas que nós temos que passar. Então ele fala que para que a gente possa cumprir, ele coloca uma condição, né? Ele coloca a lei de amor e a lei de caridade, né? Não há evolução, não há progresso, né, se a gente não praticarmos a lei de amor. E todos os momentos é momentos de praticarmos o bem, o amor, a caridade. E esse agora é mais um momento ainda. Quantos de nós, mesmo presos dentro de nossas casas, onde nós estamos, nós temos condições de ajudar o nosso próximo? Nós estamos vendo, né, como somos capazes de ajudar outros nossos irmãos que estão sofrendo mais do que nós ainda. Quantas vibrações, orações nós podemos fazer para os irmãos mais necessitados? Como nós podemos mobilizar grupos de amigos para ajudar quem está mais necessitado, né? Ou seja com remédio, seja com alimento, seja com roupa, seja com uma palavra amiga, seja com uma boa mensagem, né? Quantas coisas nós podemos estar fazendo para ajudar o nosso próximo? Então é nesse sentido que Jesus chama para que nós possamos ir até Ele. Quando a gente vai até Ele e deixa com que Jesus opere, né, em nós, que nós somos o templo do Senhor, nós deixamos o Senhor habitar em nós, essa fé inabalável, né? Lembrando que a fé é fidelidade, é confiança. Quando nós confiamos, né, a nossa vida a Jesus, tudo modifica. Não é que Ele vai eliminar os nossos problemas, né? Ele vai nos ajudar diante dos seus ensinamentos. Jesus com Maria de Magdala, numa certa conversa, ela perguntou para ele se ele era capaz de ter remédio para a alma, né? Para os sentimentos que ela estava tendo. E ele falou que ele tinha o remédio e curava o corpo físico, mas a alma, o espírito, ele mostrava o caminho. Então ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Todos aqueles que vão até Jesus vai ao caminho da luz, que é o nosso Deus maior. Então o convite nesse momento para nós é que deixemos que Jesus, né, leve, né, as nossas aflições adiante e que possamos confiar a Ele que tudo será melhor, né? Aí torna-se a nossa caminhada mais leve e mais tranquila, como ele dá o exemplo aqui, né? O meu jugo, o meu fardo. Então, quando a gente tem entendimento, passamos a procurar não murmurar, não ficarmos reclamando, e sim mais orarmos e agradecermos a Deus, silenciar e deixar com que Deus fale com nós através de nossa consciência, nós vamos percorrer um caminho mais suave em direção ao nosso Pai. Tá bom? O tempo é curto, mas eu espero que essa sementinha tenha sido plantada como foi plantada em mim, foi plantada em todos nós e ela vai germinar com muito amor e muita paz em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.